pela alma de Edson Alves, falecimento de um mês. Irmãos e irmãs, mergulhados nesse tempo de graça, de alegria e salvação, celebremos hoje o segundo domingo da Páscoa, também chamado Domingo da Misericórdia do Senhor por nós, que o seu amor ultrapasse toda a compreensão humana. Cristo ressuscitado nos reúne em torno de sua palavra, sua presença viva e seu amor. Como filhos e filhas redimidos pela ressurreição do Senhor Jesus Cristo, celebremos esse dia com muita fé e alegria. O céu girando o Senhor, dia de festa e de alegria. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos libertou. Cristo Jesus ressuscitou, venceu a morte e nos libertou. Aleluia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Meus amados irmãos e irmãs, boa noite. Com grande alegria nós celebramos o segundo domingo do tempo pascal, este domingo considerado o domingo da Divina Misericórdia também, por uma devoção particular do Santo Padre, o Papa São João Paulo II, que por ocasião do ano jubilar 2000, na canonização de Santa Faustina, ele proclamou para toda a humanidade, para toda a Igreja, que se celebrasse no segundo domingo do tempo pascal, voltado para a misericórdia, recordando assim a misericórdia do Senhor, do ato da paixão, morte e ressurreição pela nossa vida. Para bem celebrarmos essa Eucaristia, meus irmãos e irmãs, humildemente, reconheçamos os nossos pecados, cantando a misericórdia do Senhor em nossas vidas, com ato penitencial. Senhor, eu vieste salvar os corações arrependidos. Senhor,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Todo o universo, glória a Deus, e no planeta Terra, glória a Deus, paz na ONU e no meu país, e que a humanidade seja mais feliz, nós te adoramos e louvamos, e te agradecemos, te suplicamos, seu imenso amor de Pai, vai nos ensinar a cultivar a paz em todo o universo. Glória a Deus, e no planeta Terra, glória a Deus, paz na ONU e no meu país, e que a humanidade seja mais feliz. Tu que és o Filho de Deus vivo, tu que tens poder e majestade, piedade, ó Jesus, tira-nos das trevas com a tua luz, em todo o universo. Glória a Deus, e no planeta Terra, glória a Deus, paz na ONU e no meu país, e que a humanidade seja mais feliz. Tu que vês o Pai, vês o Filho, tu que nos conduzes com ternura e mas o teu amor. És o Santo Espírito de Deus Consolador em todo o universo. Glória a Deus, e no planeta Terra, glória a Deus, paz na ONU e no meu país, e que a humanidade seja mais feliz. Vamos juntos rezar o glória, todos juntos com o Pai. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Jesus Cristo, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, oremos.
Nesta celebração eucarística, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, descanso eterno. Rezemos por toda a nossa comunidade, nossa igreja, que esses dias vivencia a sede vacante, para que possamos sempre caminhar na unidade, a fidelidade ao Cristo ressuscitado. Também todos os falecidos lembrados no início desta celebração. Ó Deus de eterna misericórdia, na festa anual da Páscoa, reacendeis na fé do povo a vós consagrado. Aumentai a graça que destes, para que todos compreendam melhor o batismo que os lavou, o Espírito que os regenerou e o sangue que os redimiu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco viverei, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles, mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais os números dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas pelos maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai graças ao Senhor, porque é bom, e as suas misericórdias. Dai graças ao Senhor, porque é bom, e a sua misericórdia. A casa de Israel agora diga. Senhor, aquele que nos
pecados vai entrando. Esta graça dos novos bendição. Que o Senhor, nosso Deus, nos ilumine. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o no livro. Então, voltei-me para ver quem estava falando, e ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que vistes, aquilo que está acontecendo e que vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo,
que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas esses foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Podemos sentar e vamos cantar assim: a misericórdia do Senhor sempre, sempre eu cantarei. A misericórdia do Senhor sempre, sempre eu cantarei. Meus amados irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo pascal. A igreja nos presenteia durante esses 50 dias, no qual a liturgia nos traz esta solenidade do Cristo ressuscitado, o sentido profundo da ressurreição de Cristo, a vitória da vida sobre a morte, a plenitude da vida que se dá em nosso Senhor Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Nesse segundo domingo nós celebramos o domingo da Divina Misericórdia. A liturgia da palavra de hoje, meus irmãos e irmãs, nos traz um grande enriquecimento para nós de experimentarmos esta experiência da ressurreição, o significado da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. A primeira leitura de hoje, tirada de Atos dos Apóstolos, aliás, nós vamos vivenciar todo esse tempo pascal, ouvindo os relatos de Atos dos Apóstolos, que nos traz a experiência dos primeiros que se converteram e que acolheram o Evangelho da vida, o Evangelho do ressuscitado, e assim experimentaram a alegria da ressurreição. E a primeira leitura de hoje que nós ouvimos vem mostrar que a pregação dos apóstolos, Pedro e João, todos ali, se admiravam com a pregação dos apóstolos. E muitos meus irmãos e irmãs que estavam doentes se aproximavam, pelo menos próximo à sombra de Pedro, para receberem a cura. É claro que Lucas, Atos dos Apóstolos, quer justamente trazer esse entusiasmo do Evangelho, esse entusiasmo do povo que vai fazendo a experiência do ressuscitado em suas vidas. E assim, meus irmãos e irmãs, vão se encantando pela beleza do encontro pessoal com o ressuscitado. E essa primeira leitura também vem refletir hoje no nosso dia, como nós cristãos estamos diante dessa experiência bonita da ressurreição de Cristo. O Evangelho do ressuscitado está nos encantando, está nos interpelando hoje nos tempos em que nós vivemos. Como nós experimentamos, meus irmãos e irmãs, essa beleza de Jesus ressuscitado. Porque a experiência do ressuscitado
transforma a nossa vida, nos tira da escravidão do pecado, nos liberta de uma vida sem sentido, nos traz para o horizonte da plenitude da vida. Quem de fato experimenta Jesus ressuscitado não tem motivo para tristeza, não tem motivo para decepção, não tem motivo para viver uma vida sem horizonte, porque daquele que ressuscitou dos mortos e que vive, aponta para nós o horizonte da eternidade. E nós ouvimos no Evangelho de hoje, meus irmãos e irmãs, os 3 pontos que eu gostaria de trazer do Evangelho. O primeiro é o envio missionário. Quando Jesus se apresenta naquele local em que os discípulos estavam com as portas fechadas, amedrontados, com medo, Jesus chega e enche de alegria a vida e o coração daqueles discípulos, dizendo: a paz esteja convosco, e lhe dá o Espírito Santo, e fala assim: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E essa a nossa missão. Nós recebemos o sopro do Espírito Santo no batismo. Somos todos enviados em missão, enviados para propagar a boa nova do Evangelho, enviados para anunciar o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado no mundo. Somos chamados, meus irmãos e irmãs, como cristãos, como igreja, servidores do Evangelho, a iluminar o mundo com as suas dores, com as suas tristezas, trazer um sinal de esperança e de amor. Mas não é missão apenas do Padre, de todos nós cristãos. Nós não devemos ser cristãos batizados, de esquentar banco de igreja, voltar para casa indiferente, achar que não temos que se comprometer. Devemos nos comprometer verdadeiramente com o Evangelho. Devemos nos comprometer com a ação evangelizadora da igreja. Às vezes, meus irmãos e irmãs, estamos precisando de catequistas, estamos precisando de pessoas do Ministério da Música, estamos precisando de leitores, e às vezes a gente fica cada vez mais se afastando do caminho da fé. Isso não está certo. O cristão católico, batizado, tem obrigação e responsabilidade de colocar os seus dons a serviço da igreja, a serviço da missão, e não ficar inventando desculpas para não servir. Devemos nos colocar sempre à disposição do Evangelho, porque nós estamos sendo preguiçosos quando a gente não coloca a nossa vida a serviço da boa nova do ressuscitado. E outro ponto, meus irmãos e irmãs, que eu gostaria de chamar a atenção, que nos aponta para a segunda leitura de hoje, do Apocalipse de São João, onde foi escrito então o livro do Apocalipse, especialmente esse capítulo. Os primeiros cristãos estavam abandonando a fé, estavam desistindo da fidelidade a Jesus. Claro que tinha uma situação complicada, aquela perseguição por parte dos romanos, mas muitos estavam deixando de lado a fé. E aí a segunda leitura hoje nos aponta a igreja, que está presente lá no Papa, para que todos ali pudessem olhar para aquele que é o princípio e o fim, ou melhor dizendo, o alfa e o ômega. Jesus é o Senhor da história, não é o imperador romano, e muitos estavam se desviando do seu foco de Jesus. As primeiras comunidades cristãs estavam, não sei, por pressão ou por outras questões, deixando de lado de seguir aquele que vive para seguir então o imperador. E aí a gente joga para hoje como nós estamos vivendo a nossa fé cristã. Quem é o Senhor da nossa vida? O Senhor da nossa vida é o líder fulano de tal? O Senhor da nossa vida é Beltrano? É Cicrano? Quem é o Senhor das nossas vidas? É Jesus, vivo e ressuscitado? É os bens materiais? É o nosso ego, a nossa personalidade? Quem é
o Senhor de nossas vidas, meus irmãos. Quantas vezes a gente vai relativizando Jesus, colocando outros senhores na nossa vida, outras idolatrias, e assim a gente vai cada vez mais se afastando do Evangelho que nos salva, que nos liberta e que nos conduz para a vida eterna. Tomemos cuidado como é que nós estamos vivendo a nossa espiritualidade, como é que nós estamos vivendo o Evangelho vivo em nossos corações. Porque como esses cristãos das primeiras comunidades que estavam desviando o foco, não estavam adorando aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio, o fim, a gente pode correr o risco de muitas vezes ir nos afastando de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, que ressuscitou dos mortos, que é nele que nós encontramos o sentido da vida. E o outro ponto, meus irmãos e irmãs, trazendo para esse segundo domingo da Páscoa, sobre a misericórdia do Senhor derramada em nossos corações. Segundo Santo Agostinho, em uma das suas homilias para esse dia de hoje, Santo Agostinho vai dizer que quando Jesus assume o nosso corpo, ele assume a nossa carne para curá-la da ferida do pecado que nos impossibilitava de alcançar a vida eterna. Quando Jesus ele assume toda a nossa vida, ele assume então a nossa humanidade ferida, machucada, e assim estabelece a cura com seu amor, com a sua misericórdia. Foi como Jesus apresentou hoje aos discípulos. Ele apresenta no nosso corpo, igual um corpo glorioso, mas um corpo com marcas humanas, a marca dos pregos, a marca da flecha, dos pregos das mãos e dos pés. Jesus apresenta esse corpo tão ferido, tão machucado, que foi até a morte na cruz, que é o nosso corpo marcado, ferido por tantas situações, meus irmãos e irmãs. Esse corpo, ele é ressuscitado. Jesus ressuscita o nosso corpo, a nossa história, marcada muitas vezes por tantas feridas e sofrimentos. Portanto, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas angústias, as feridas que a vida muitas vezes coloca no nosso corpo, ela não nos destrói, porque Jesus Cristo cura essas feridas. Nosso Senhor cura e ergue o nosso corpo para a vida plena, nos dá um corpo glorioso pela sua paixão, morte e ressurreição. É a misericórdia do Senhor. E aí Jesus vai e fala: a quem perdoar os pecados, eles serão perdoados; a quem não perdoar, eles serão retidos. Ele dá à igreja, meus irmãos, o bálsamo da misericórdia. Nós, como cristãos no mundo, devemos derramar o bálsamo da misericórdia. O que é que vai curar as feridas, os sofrimentos da igreja? É a misericórdia. Não é o autoritarismo, não é o rigorismo. Porque, meus irmãos e irmãs, não adianta nada a gente ficar à frente da vida da igreja, mas lá fora a gente humilha o irmão, a gente humilha a irmã. Por que adianta a gente ficar com uma fé tão piedosa, mas lá fora a gente tem uma forma tão brusca, rude, mal educada de chamar a atenção das pessoas? Pelo amor de Deus, vamos ser mais misericordiosos, vamos ser mais zelosos, vamos ser mais caridosos. Se a gente não tem a verdade, devemos sempre dizer, mas com caridade. A verdade jamais deve ser dita sem a falta de caridade, sem a misericórdia. E se a gente não tem condições de falar, não falemos. Se a gente vai faltar com caridade cristã ao outro,
É melhor calar a boca e não falar nada. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, como cristãos, devemos, na nossa vida, no dia a dia da nossa vida, sermos transmissores do perdão de Deus no mundo. Uma igreja que pensa em si mesma, que pensa só no dogma, de forma exagerada, no rigorismo da lei pela lei, pode ou não pode, está totalmente fora da misericórdia do Senhor, está totalmente fora da graça do amor misericordioso de Deus derramado sobre nós. Ou sejamos, meus irmãos e irmãs, mais misericordiosos uns com os outros, ou então a gente vai cada vez mais atrofiando a mensagem do Evangelho. Já dizia um filósofo ateu, embora eu não concorde com ele dizia o seguinte, que o último cristão morreu na cruz. Era Friedrich Nietzsche, que ele queria dizer o seguinte, que o único que viveu esse ideal de emprego que é o mesmo Jesus, porque ele via, infelizmente, aconteceu isso, mas é claro, de forma exagerada, como filósofo, muitos que se diziam cristãos, tendo atitudes perversas, cruéis uns com os outros. E de uma certa forma esse filósofo não deixa de estar errado. Nós muitas vezes nos afastamos de Jesus quando nós somos intolerantes uns com os outros. Nós muitas vezes afastamos de Jesus quando nós faltamos a misericórdia, o cuidado amoroso, respeitoso com o irmão e com a irmã. Muitas vezes falta em nós viver a presença do ressuscitado quando a gente pratica a falta de caridade. Não é assim, meus irmãos, devemos acolher. É pelo amor que a gente vive o compromisso. É pelo amor que a gente vive a fidelidade ao Evangelho. Não é pelo chicote, não é pela lei, não é pelo rigorismo, mas é pela misericórdia. É o Padre que está falando, não. É Jesus que disse, quando ele apresenta ressuscitado, um corpo que traz as chagas do sofrimento humano, ele fala aos discípulos e fala a nós, os pecados que vocês perdoarem, também serão todos perdoados. Quando Jesus apresenta a sua face misericordiosa aos discípulos, ele apresenta a toda a humanidade e a todos nós, meus irmãos e irmãs, cristãos, para que possamos viver essa alegria do Cristo vivo, ressuscitado no mundo, e assim viver nossa vida a alegria da infinita misericórdia. A misericórdia do Senhor, sempre, sempre eu cantarei. A misericórdia do Senhor, sempre, sempre eu cantarei. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de libertar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, agradecemos ao Deus da vida, os nossos pedidos, as nossas súplicas. Que a vossa misericórdia
misericórdia, Senhor, produza frutos de vida em vossa igreja, para que ela se doe sempre mais aos sofredores e a todas as pessoas que vos buscam de coração sincero. Nós vos pedimos, em vós confiamos, Senhor. Em vós confiamos, Senhor. Que a vossa misericórdia, Senhor, inspire as ações de todos que foram batizados nesta Páscoa, para que suas vidas reflitam o vosso amor gratuito e acolhedor. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Que a vossa misericórdia, Senhor, oriente os pensamentos e os projetos dos governantes das nações, para que a vida seja promovida, os direitos garantidos e para que a justiça social seja colocada em prática, a criação seja preservada e a dignidade da vida dos pobres seja valorizada. Nós vos pedimos. Que a vossa misericórdia, Senhor, transforme os corações dos seres humanos, tornando-os pessoas melhores, capazes de perdoar, acolher, promover fraternidade e solidariedade, para que a alegria pascal seja transmitida a todas as pessoas. Nós vos pedimos. Em vós confiamos, Senhor. Pai de infinita bondade e misericórdia, acolhei os nossos pedidos e súplicas por intermédio do vosso Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, juntamente com o pão e o vinho, vamos trazer ao altar do Senhor o que temos e somos, a nossa oferta de agradável ao Senhor. Cantemos um canto para as ofertas. Senhor, nós vos pedimos, aceitais as oferendas do vosso povo, para que, renovados pela confissão do vosso nome,
e pelo batismo alcancem a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus. É o nosso dever, a nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação proclamar vossa glória ao Pai em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste dia, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É Ele o verdadeiro Cordeiro que tirou o pecado do mundo, morrendo destruiu a nossa morte e ressurgindo restaurou a vida. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra, também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Que aceiteis e abençoeis estes dons, estas oferendas, este sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe a paz e proteção, indo a um só corpo e governando a por toda a terra, em comunhão com o vosso servo, o nosso bispo José Roberto, e todos os que guardam a fé católica, que receberão os apóstolos. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Momento de lembrarmos dos nossos irmãos e irmãs vivos, lembrai-vos ao Pai dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos e também eles vos oferecem este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santíssimo da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne. Veneramos em primeiro lugar a memória da Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, a gloriosa e sempre Virgem Maria. Também São José, seu esposo. Também os santos apóstolos e mártires, Pedro, Tiago, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus,
Simão, Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio, Cipriano, Lourenço e Crisólogo, João, Paulo, Cosme e Damião, e de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oração dos vossos servos e de toda a vossa família. Nós a oferecemos também por aqueles que vos dignastes regenerar pela água e pelo Espírito Santo, concedendo-lhes a remissão de todos os pecados. Dai aos nossos dias a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos, elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou esse precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e ele deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também o vosso povo santo, vos oferecemos ao Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro e santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão e a oração pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença,
no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando desse altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. O Espírito nos Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, lembremos dos nossos entes queridos que já partiram, de modo especial as intenções lembradas no início dessa celebração, que nos precederam com, e aí lembremos do Papa Francisco, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz. concedei-lhes, ó Senhor, luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília e Anastácia, e todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor. Por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Somos chamados filhos de Deus e realmente o somos, por isso podemos rezar confiantes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, faça na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amor de Cristo nos livre. Amor.
que desceu do céu, e se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sei de que veio na morada, mas dizer uma só palavra e serei salvo. Uma orientação para receber a comunhão. Para a gente facilitar aqui, eu penso o ministro, o padre ficar aqui na frente, o ministro vai ficar ali e o outro, aí eu ia formar uma fila, né, até aqui. Agora sim, gente, se tiver alguém com dificuldade de se locomover, depois é só sinalizar para a gente vai até a pessoa para comunhar. Vamos então organizar tranquilamente a fila, né? Sem tumulto, né? Então vamos arrumando a fila aqui, tem comunhão para todo mundo, né? E vamos assim organizando e facilitando também para que o irmão possa chegar até a nós e receber o corpo e sangue de Cristo. Se algum irmão não tiver condições, como eu já disse, nós vamos até você. Cristo ressuscitou.
Nós os pedimos, Deus Todo-Poderoso, conceder que permaneça sempre em nossos corações o sacramento pascal que recebemos por Cristo nosso Senhor. Amém. Os avisos da semana, amanhã, segunda-feira, o grupo de oração será na comunidade Aparecida. Então, às 19 horas, grupo de oração na comunidade Nossa Senhora Aparecida. Quarta-feira, nós temos o texto aqui na matriz. Terça-feira, Cida está avisando que terá grupo de reflexão. Vai de novo. Aí, se alguém tiver interesse, é só ver por Cida onde é. Quinta-feira, teremos adoração apenas aqui, na matriz. Isso está acontecendo porque a Rainha da Paz está em reforma. Então, enquanto está em reforma, as atividades estão dividindo aí nas comunidades. E aqui, a adoração quinta-feira será aqui na matriz. E quinta-feira também, aproveitar que a adoração já está aqui, a gente vai fazer a exposição do Santíssimo, e o padre convida todos para rezar pelo Dia do Trabalhador. Então faremos uma missa aqui na quinta-feira, em comemoração ao Dia do Trabalhador. Pronto, só reforçando o aviso, gente. A partir de agora, todo 1º de maio, nós vamos fazer a celebração da missa e rezar por todos os trabalhadores e trabalhadoras. Então, quinta-feira, às 19 horas, nós teremos a adoração do Santíssimo, aqui, às 7 horas, na exposição. Quando for 7h30, né? 7h30, nós vamos celebrar a missa do trabalhador. Então, o que você traga, o seu objeto de trabalho, se puder, ou a sua presença, nós vamos rezar por você, para que jamais falte o sustento, o pão de cada dia em vossas casas, o pão de cada dia em vossas mesas. Vocês venham, tragam a sua família, vamos rezar para que nenhum de vocês fique sem trabalho, né? Para que o Senhor da vida possa multiplicar o trabalho na vida. Nós vamos dar uma bênção especial também para todos os trabalhadores. Então, quinta-feira, dia 1º, né, às 19 horas de oração, e em seguida teremos a missa em homenagem ao trabalhador e à trabalhadora, e pedindo ao Senhor que jamais deixe um dos seus sem trabalho, né, e sem o ganha-pão. Então é isso. Outra coisa, vocês receberam aí as pastinhas bonitinhas, né, constantes. Não é para levar para casa não, é para deixar no banco da igreja. Vai ser sempre distribuído, né, nas celebrações, e todos vão deixar, porque nós queremos uma assembleia cada vez mais participativa e picante. Eu, né, conversei com o Jackson, Wanda e Beta, que estão na frente da liturgia, já tivemos uma reunião, para que a gente possa organizar melhor, né, a liturgia. E aí nós pensamos com muito carinho em fazer esses cânticos, sempre vamos estar fazendo e deixando, para que vocês possam cantar conosco a liturgia. Então, gente, olha, com muito cuidado, não danifique a pasta, não danifique o cântico, é para cantar, não é para ficar, eu sei que está calor, você pode dar uma banadinha, mas não fica fazendo outras coisas com papel, não, é para ajudar a cantar, né? Para vocês possam cantar conosco. Então, essa orientação que o padre deixa, para que a gente possa cada vez mais nos aperfeiçoar. Outra orientação litúrgica. Hoje vocês já viram como é que eu organizei a comunhão, é mais tranquilo, né? E veio uma outra necessidade, mais pessoas, a gente orienta de outra forma, mas por enquanto assim. Outra coisa, gente. Quando o padre pede para o Espírito Santo descer sobre o pão e o vinho, quando ele coloca as mãos ali sobre o pão e o vinho, todos com exceção de quem tem problema de joelho, que tem algum problema, alguma dificuldade que não pode, mas todos devem ajoelhar. Todos. Não é o padre que está inventando isso, não. É o missal romano, o missal da igreja, que pede quando o padre põe as mãos sobre o pão e o vinho. Devemos, como um gesto, meus irmãos, um gesto de piedade,
de reconhecimento, nos ajoelhar. Às vezes, quando a gente vai assim, tem gente que fica sentado ali, tem gente que fica sentado, só para dormir dentro do banco. Não pode, falta de respeito e reverência. É para ajoelhar. É claro que quem tem dificuldade de ajoelhar, que está impossibilitado, a gente entende, é outra história, mas quem pode ajoelhar, deve ajoelhar. Se não puder ajoelhar, faça pelo menos um gesto de inclinação e respeito, porque é o momento que as espécies do pão e do vinho vai se tornar o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É falta de respeito. Se a gente não ajoelha e temos condições de ajoelhar e não ajoelhamos, é falta de respeito com Jesus, pelo amor de Deus, né? Eu estou dando essa orientação de sã consciência cristã, obedecendo o missal romano, a Santa Igreja, né? Então, assim, é para ajoelhar, não pode ficar, a não ser que tenha alguma impossibilidade, tá bom? Pronto. Então, porque a gente precisa tomar então essas consciências. Se alguém ensinou que não deve, ensinou errado, porque eu ensino aquilo que a igreja me orienta a ensinar. E eu, é só vocês procurarem, né, está no missal romano em letras vermelhas, que é para ajoelhar como uma forma de demonstrarmos a piedade e o respeito profundo. A outra orientação litúrgica, pensando bem, refletindo, nós vamos sempre deixar o abraço da paz para o final da celebração, porque às vezes a gente desconcentra, né? Vai dando um abraço da paz ali na hora do cordeiro e perde esse momento que a gente deve estar aqui. Então é melhor a gente dar o abraço da paz no final. Pode ser o cântico final, como preparou e tudo, no final a gente se cumprimenta, se abraça, né? Já está no final da celebração. Bom, a missa domingo vai ser 8 horas da manhã, tá bom? Lembrando que a missa no próximo domingo é 8 horas da manhã, porque eu vou estar fazendo uma viagem por Quira, né, na minha cidade. No momento que eu baixar a mão, vocês respondem a mim. Deus Todo-Poderoso, vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. Amém. Aquele que vos renova para a vida eterna pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com júbilo a festa da Páscoa, possais chegar pela graça de Deus com o coração exultante à festa das alegrias eternas. Amém. E a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E de paz o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Podemos dar um abraço da paz, cumprimentando o nosso irmão nessa Nascendo o sol, ainda redor, manhã de luz,